nessa noite estará entregando a palavra do Senhor. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, clamamos aqui nesta noite. Senhor amado, neste momento já temos adorado o Teu nome, louvado a Ti, Senhor. Ó meu Deus, agora, Pai, queremos ouvir a Sua palavra, meu Senhor. Toma nas Tuas mãos, abençoa o Teu servo nesta noite, que estará falando aqui, Senhor. Faça que ele lembrar tudo aquilo que ele tem colocado, o Senhor tem colocado no seu coração. Pai Santo, amado, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor? Amém. Podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, estou muito contente de estar cultuando com vocês hoje. É a primeira vez que eu venho cultuar aqui no Planalto. E eu confesso que, ao entrar nessa igreja, eu me alegrei. Às vezes nós temos semanas difíceis, complicadas, mas bom é vir na casa do Senhor, meus irmãos. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Desde já, meus irmãos, eu convido que vocês abram vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de agradecer o convite aqui feito pelo presbítero Adilson, um grande amigo que Deus colocou na minha vida, que tem me ensinado muito, meus irmãos. Trabalhar com Adilson tem sido uma bênção para a minha vida. Então, que Deus continue abençoando grandemente. Os irmãos abram 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Os irmãos que encontraram, pode confirmar com amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas dos deuses de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentadas pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida? Em outras traduções, até quando cochoareis sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor, mas se é Baal, é Deus, adorem a Baal. Somente aí, até aí, meus irmãos. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra que Deus colocou no meu coração há alguns dias. É a primeira vez que eu estou compartilhando ela com a igreja. Eu creio que tudo tem um tempo e o Senhor determinou esse dia para que nós pudéssemos estar aqui meditando nessa palavra, meus irmãos. Uma palavra profunda, uma palavra dura ali, né, para aquele povo que estava inserido naquele contexto, que era um contexto, meus irmãos, muito difícil, muito difícil. Acabe foi um rei ali determinado no norte, ali na parte de Jeroboão, terrível, terrível. A Bíblia vai nos relatar que ele era tão ruim, mas tão ruim, um rei tão péssimo, que ele tinha sido o pior até o momento. A Bíblia vai dizer que, não satisfeito em ser ruim, ele estava sendo o pior de todos os reis, diante daquele contexto. E não satisfeitos, meus irmãos, Acabe, diante disso, ele ainda se casou com Jezabel, que adorava a outros deuses. E isso, meus irmãos, desagradou muito ao Senhor, porque eles estavam se afastando ali da presença de Deus, eles estavam ali num contexto que eles estavam adorando a outros deuses, deixando o Deus Todo-Poderoso de lado, meus irmãos. E é muito triste quando nós analisamos essa situação. Deus, de certa forma, levanta ali Elias para dar uma solução diante dessa situação. Mas antes de o Senhor ordenar a bênção
antes de o Senhor ali dar a saída, a válvula de escape para o povo, Deus ele manda uma seca, uma grande seca ali proferida através da vida de Elias. Elias diz as palavras e vem uma grande seca, meus irmãos, durante 3 anos, e o tempo ali era difícil. A situação que era ruim, longe da presença de Deus, ficou ainda pior, porque o povo, além de estar longe da presença de Deus, eles passaram a sofrer também na situação, na vida deles. Água, meu irmão, naquele tempo era muito importante. Era muito importante para a agricultura, para o trabalho, para a alimentação, em todos os aspectos. E a seca simbolizava um tempo difícil, um tempo árduo, um tempo de sofrimento. E o povo ali, diante daquele sofrimento, meus irmãos, eles não se posicionaram. E essa é a palavra que o Senhor tem me direcionado nessa noite. Hoje, meus irmãos, um dia frio, um dia de meio de semana, muitos aqui trabalhou durante o dia, mas escolheram estar na presença do Senhor, escolheram se posicionar diante ali de talvez situações adversas, estarem aqui. E eu me alegro de encontrar a igreja nessa noite, para ouvir a palavra do Senhor, para entregar cânticos de louvor ao Senhor, meus irmãos, porque o Senhor é digno de todas as coisas. O que me deixa muito triste, meus irmãos, ao analisar esse texto, é no versículo 21, no versículo 20, quando diz: até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar cocheando em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, adorem, mas se é Baal, adorem a Baal. Porém, o povo nada respondeu. Meus irmãos, isso é muito triste. O Senhor está a todo tempo querendo falar conosco. Basta, meus irmãos, nós abrirmos e buscarmos ao Senhor para ter ali uma visão espiritual diante da situação. O Senhor está falando em todos os momentos, seja numa situação, seja através de uma resposta que você está buscando, seja através, meus irmãos, da sua vida, do seu trabalho, de uma conversa. O Senhor está querendo falar conosco em todos os momentos. E aquilo que me deixa muito triste, meus irmãos, é que o povo ficou apático quando Elias pede um posicionamento ali do povo diante daquela situação triste, daquela situação caótica. O povo se cala, o povo fica quieto, o povo não se posiciona, meus irmãos. Isso é muito triste. Em todo o tempo nós vemos que o Senhor está ali pronto a falar conosco, a nos trazer uma palavra de ânimo, a nos trazer, meus irmãos, um direcionamento do céu. Muito tem sido difícil os tempos que nós temos vivido, muito difícil, meus irmãos. A gente olha, é crise em todos os lados, é as crianças, os adolescentes sendo bombardeados pelo mundo. Quando nós olhamos no aspecto do casamento também, o inimigo tem armado cilada, meus irmãos, contra a família, contra a igreja. E é importante que nesse tempo, meus irmãos, nós nos posicionemos, nós não agimos, meus irmãos, aqui como esse povo agiu, de ficar apático diante de uma situação tão tenebrosa. Eles estavam sofrendo tanto, meus irmãos, debaixo ali do jugo de Deus, que eles ali não se posicionaram, eles ficaram calados diante dessa situação. Quando nós vamos analisar, meus irmãos, esse texto, em 1 Reis, ainda um pouquinho antes, meus irmãos, ali quando Elias, ele vai proferir as palavras de seca, Deus, de certa forma, já tem a provisão também. Deus, ele queria daquele povo, que aquele povo, diante daquela situação, se posicionasse. Quando nós começamos a analisar ali, a partir do versículo 36, vamos ler? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim: quando chegou a hora do sacrifício, de tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a sua ordem.
Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, está trazendo este povo de volta para Ti. Então o Senhor mandou fogo e o queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, e ainda secou as águas que estavam na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meus irmãos. O Senhor é Deus e Ele está ali diante daquela situação. Quando nós analisamos, os profetas de Baal, eles clamam, eles gritam, eles fazem de tudo, mas o fogo, meus irmãos, ele não chega. A história já é sabida dos irmãos. Elias desafia aquele povo, desafia ali os profetas de Jezabel para que eles mandem fogo, que eles peçam para os seus deuses para mandar fogo, meus irmãos. Mas quando Elias começa ali a caçoar deles ali, falando já é meio-dia, cadê o fogo? Começa a rir dos deuses deles, mas Elias se posiciona, meus irmãos. E Elias, quando ele vai fazer ali o sacrifício, ele manda o povo se achegar a ele. Ele manda o povo se aproximar diante daquela situação. E o povo chega, meus irmãos, e o povo se aproxima. E quando Deus manda o fogo no altar, eles reconhecem que o Senhor é Deus e começam a clamar que só Ele, meus irmãos, pode fazer todas as coisas. Só o Senhor, meus irmãos, tem a saída para qualquer adversidade que nós possamos enfrentar. Tem um texto que fala muito comigo, meus irmãos, ali quando Davi, em 2 Samuel, capítulo 24, quando Davi ele está sendo ali, desagrada ao Senhor, e Deus manda castigo ali sobre o povo, devido a Davi ter ido contar, né, e ter feito censo. Deus castiga Davi. E Davi ali, ele é afrontado por Deus. Deus questiona Davi: Davi, você quer o que, Davi? Você quer 3 dias sobre o meu jugo? Você quer 3 meses, Davi, de fome? Ou você quer ter 3 anos, Davi, sofrendo na mão dos seus inimigos? E Davi escolhe, meus irmãos, o castigo do Senhor, porque ele fala que o Senhor é misericordioso. Davi é um exemplo, meus irmãos, de como nós devemos nos posicionar em tempos de crise. E Davi vai muito além, meus irmãos, que ali naquele texto ainda, quando ele vai ali entregar sacrifícios ao Senhor, quando ele chega ali na fazenda e o fazendeiro entrega tudo em tuas mãos, fala: Davi, está aqui o holocausto, está aqui o espaço, está aqui a terra. E Davi fala que ele não ia aceitar a oferta por conveniência. Davi fez questão, meus irmãos, de pagar ali a oferta para entregar sacrifício ao Senhor, e a misericórdia do Senhor foi alcançada diante daquela situação, e o Senhor perdoou a Davi. Davi é um exemplo, meus irmãos, de posicionamento em tempos de crise. Ali diante daquela situação, ele fala que ele não vai servir ao Senhor por conveniência. Ele fala que ele quer adquirir as posses, ele quer pagar, porque ele não vai dar nada de graça para o Senhor. E ali ele se posiciona, e Deus alcança com misericórdia sobre o povo e encerra ali a praga diante daquele contexto. E não é diferente aqui nesse texto. Quando o povo ele se posiciona, quando o povo ele entende ali que o Senhor é Deus, o Senhor manda o fogo e eles reconhecem, meus irmãos. É isso que o Senhor requer de nós, que nós o reconhecemos em tempos de crises. Eu sei que o tempo aí fora está difícil, mas nós temos uma esperança, meus irmãos. Nós não estamos à deriva. O Senhor tem, meus irmãos, um direcionamento para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de cada irmão aqui nessa noite, meus irmãos. Nós não saímos da nossa casa nessa noite de frio, nessa semana, para simplesmente vir aqui e entregar do mesmo para o Senhor. Nós viemos cultuar juntos, nós viemos louvar ao Senhor, nós viemos, meus irmãos, ouvir a voz de Deus, meus irmãos. O Senhor está falando aqui nessa noite, meus irmãos, que Deus possa tocar no seu coração, quebrar toda a angústia, toda a tristeza, meus irmãos, que o Senhor possa te confortar nessa noite. Tempos difíceis nós temos vivendo, mas o Senhor, meus irmãos,
está presente, o Senhor não está ausente, o Senhor é o mesmo ontem, o hoje, o amanhã. O Senhor está, meus irmãos, prontos a nos ajudar, meus irmãos. O Senhor está pronto, meus irmãos, a nos ouvir, a nos dar um direcionamento do céu, um direcionamento que nos vai aproximar deles, meus irmãos. E diante desse texto, deste cenário aqui, onde Elias, ele já tinha profetizado que viria a chuva, ele ali convoca os profetas, ele clama ao Senhor e o Senhor responde e o povo se posiciona. E aqui um ponto, meus irmãos, muito interessante, a partir do versículo 41, que disse: então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao ajudante: vai e olhe para o lado do mar. O ajudante voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão, meus irmãos. A provisão daquele povo, a provisão que ia acabar com a seca, meus irmãos, começou do tamanho de uma mão, meus irmãos, ali que ele compara uma mão humana, e nós vemos que ali o Senhor trouxe provisão para aquele povo. Iniciou, meus irmãos, no tamanho de uma mão. Qual é o tamanho, meus irmãos, da nossa fé nessa noite? Qual é o tamanho da provisão de Deus que Ele tem para nós? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade, meus irmãos, que o Senhor, Ele não possa resolver? O Senhor, meus irmãos, Ele já tem a solução. O Senhor, Ele já tem, meus irmãos, aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece, meus irmãos, a nossa necessidade antes mesmo de nós levarmos até a Ele. O Senhor já conhece. Ele sonda, meus irmãos, o nosso coração. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, meus irmãos. Mas aqui, diante desse contexto, precisou que o povo se posicionasse. No contexto de Davi, precisou que Davi se posicionasse para ele ali acatar a presença do Senhor, acatar o cuidado do Senhor, meus irmãos. É conhecido as multiplicações que Jesus fez ali, 5 pães, 2 peixinhos, meus irmãos. Algo tão pouco, poderiam fazer uma alegoria do tamanho de uma mão ali, comparando as histórias. 5 pães e 2 peixes, meus irmãos. E grande foi o milagre. Toda a multidão ali, meus irmãos, saíram saciadas, porque o Senhor proveu naquela situação. E o Senhor tem provisão, meus irmãos, para nós nessa noite. Eu creio que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Às vezes nós entramos tristes, sem solução, num tempo seco, meus irmãos, difícil, mas o Senhor, Ele mostra uma mão, e Ele fala que através dessa mão sana todos os problemas que aquele povo estava enfrentando. E da mesma forma conosco, meus irmãos. Qual é o tamanho do seu problema dessa noite? E qual que é o tamanho da sua fé diante do problema que você está enfrentando? Eu não sei, meus irmãos, mas o Senhor sabe. E acima de tudo, meus irmãos, ainda que o Senhor Ele não cumpra aquilo que você queira, nós não estamos à deriva, meus irmãos. Nós não vivemos de qualquer forma, meus irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito. João capítulo 3, ali, naquela conversa com Nicodemos, Jesus fala sobre nascer de novo. E Ele fala que quem nasce de novo, meus irmãos, não vive mais à deriva. Quem nasce de novo, quem serve a Deus, meus irmãos, tem uma direção, tem um caminho. E nessa noite, meus irmãos, tem uma mão estendida para te abençoar, meus irmãos, com aquilo que você realmente precisa. Diante de tantas circunstâncias ruins, crises financeiras, dificuldade, a gente vai no mercado, meus irmãos, é um horror, tudo muito caro, tudo muito difícil, trabalho também está difícil, meus irmãos, nos tempos atuais, estamos vivendo uma iminente crise, é guerra, país contra país. Quando a gente liga a televisão, parece um filme de terror.
Quando a gente liga ali no jornal das 5, das 7, a gente olha pai matando filho, filho matando pai. É uma calamidade terrível, meus irmãos, mas nós temos uma esperança. Jesus disse, meus irmãos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, meus irmãos. Jesus preparou morada para nós. Você ainda não pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, mas nós temos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Nós temos, meus irmãos, convicção. Paulo ali, quando ele estava já prestes a morrer, em seus últimos julgamentos ali, diante do julgamento, e ele fala que ninguém foi assistir ele, que ele estava sozinho, mas depois ele entende que o Senhor estava com ele, o Senhor estava assistindo ele, meus irmãos, naquela situação difícil ali, que ele sabia que ele ia morrer, mas Paulo, em outro texto, ele diz, meus irmãos, que o viver é Cristo, meus irmãos, e o morrer é lucro. Talvez esteja difícil a caminhada até aqui, talvez o Senhor tenha te colocado em situações para te amadurecer, para te desenvolver. O deserto, meus irmãos, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E o Senhor, meus irmãos, ele está sempre conosco, ele está sempre nos assistindo, sempre tem, meus irmãos, ali uma palavra que a gente ouve, a gente fica triste com alguma situação, a gente vem para o culto, a gente vem para a consagração, a gente vem para a oração, para o ciclo de oração das irmãs, triste, amargurado, aí a gente canta o hino da harpa, aí o coração começa a ser quebrado ali naquela situação, aí vem aquele irmão que é bem simples, meus irmãos, e lê ali um versículo que entra no fundo da sua alma, e ali você vai sentindo o Espírito Santo te direcionar, você escuta uma palavra, e quando você volta para casa, você volta alegre, você volta ali satisfeito, sabendo que o seu problema não foi solucionado, mas você tem uma esperança, você ali, igual aquele jovem enxergou uma mão. Meus irmãos, o crente, ele sempre tem, meus irmãos, uma saída, uma válvula de escape, e ele se chama Espírito Santo, meus irmãos. Nós estamos na dispensação do Espírito. No Antigo Testamento, o povo era diretamente com Deus, ali através do sacerdote. Nos tempos de Jesus, os discípulos tinham Jesus, mas o Senhor disse que não nos deixariam órfãos, meus irmãos. Ele nos deixou o Consolador, para que nós pudéssemos consultá-lo a todo tempo, para que nós pudéssemos viver junto com Ele, meus irmãos. Olha que privilégio que nós temos nessa noite. Nós temos o Espírito Santo para nos mostrar, assim como Elias foi levantado ali naquele tempo de sequidão, Deus tem levantado pessoas, meus irmãos, para nos direcionar, para cuidar de nós, para nos dar direcionamento. O Senhor, meus irmãos, tem levantado pessoas através do teu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quando eu era mais jovem, ainda adolescente, novo convertido, eu achava tão distante, meus irmãos, quando eu via algum dizer, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, eu ouvi um direcionamento do céu ali enquanto estava orando, eu achava isso, meus irmãos, tão distante quando as irmãs falavam assim, mas hoje, meus irmãos, nós temos vivido situações que nos têm aproximado de Deus, e pela misericórdia Ele tem falado, meus irmãos, conosco, e é tão bom, meus irmãos, ouvir a voz de Deus, é tão bom, meus irmãos, sentir o direcionamento de Deus em tempos que nós temos vivido, tempos difíceis, meus irmãos. Deus tem levantado Acabe nas nossas gerações, Deus tem levantado Jezabel, mas Deus também tem levantado Elias, meus irmãos, para clamar pelo povo, para ter ali compaixão do povo. No versículo 21, ali quando Elias questiona até quando cocheareis, talvez Elias sentiu vontade de bater no povo, de fazer alguma coisa contra o povo. Eles estavam apáticos, eles não estavam se posicionando, meus irmãos, diante daquela situação. Mas Elias diz, a hora de vocês vai chegar, a hora de vocês está chegando. E começa ali os profetas, e Elias clama ao Senhor, Elias repara o altar do Senhor, e ali, ao reparar, e antes de reparar o altar, meus irmãos, é interessante que Elias,
ele chama o povo, ele fala, vem aqui, que agora eu vou reparar o altar do Senhor, eu vou ali preparar tudo para que o Senhor mande o fogo, para que o Senhor responda o meu clamor naquela situação. E o Senhor respondeu, meus irmãos. Como é grande ali o agir de Deus na vida de Elias, como é grande, meus irmãos, o agir de Deus na nossa vida. As misericórdias do Senhor, meus irmãos, muitos dizem que a palavra do Senhor se renova todas as manhãs. A palavra, meus irmãos, ela tem diversas aplicabilidades. A gente lê um dia de uma forma, lê outro dia de outro, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o que se renova todas as manhãs são as misericórdias do Senhor. E nesta manhã, meus irmãos, o Senhor renovou a misericórdia dele na nossa vida. Ele permitiu que nós acordássemos, que nós fôssemos estudar, que nós fôssemos trabalhar, que nós fôssemos cuidar da obra, que nós fôssemos cuidar das tarefas de casa. E diante disso, meus irmãos, o Senhor teve misericórdia, que nos trouxe ainda, meus irmãos, sendo ainda pecadores, nos tornamos cordeiros de Cristo, e nós estamos aqui, meus irmãos, nessa noite, com acesso direto ao céu, com acesso, meus irmãos, direto a Deus através do Espírito Santo. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. Deus nunca desampara o teu povo, meus irmãos. Vai chegar um tempo que Deus vai se retirar para descer juízo sobre aqueles que não aceitaram a salvação, que não aceitaram a Cristo. Mas nós aceitamos, meus irmãos, e isso é um privilégio muito grande, fazer parte do reino de Deus. Nós não podemos ter as melhores coisas, os melhores bens materiais, mas ter a presença de Deus, meus irmãos, vale tudo, meus irmãos. Não adianta a gente ter todas essas coisas e não ter a presença de Deus, meus irmãos, de nós não nos achegarmos ao Senhor. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de nos aproximarmos de Deus, de ouvir a tua voz, Senhor, de ouvir a voz dele falando aos nossos ouvidos. É muito bom, meus irmãos, quando Deus usa alguém para falar conosco, mas é muito bom também quando o Senhor fala, meus irmãos, diretamente nas nossas vidas. E nem sempre de forma sobrenatural, às vezes é diante de uma situação, de uma atitude que você tem, que você fala, meu Deus, como é que eu pensei naquilo? Mas não foi você, foi o Espírito Santo que está com você. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, meus irmãos, está conosco. Basta nós darmos espaço para que Ele possa agir em nossa vida. Que nós venhamos, meus irmãos, refletir nesta palavra, que nós venhamos refletir naquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, em um tempo tão difícil, meus irmãos, em um tempo que nós estamos vivendo uma crise existencial em todos os aspectos. O inimigo tem atacado a nós, mas nós temos, meus irmãos, uma esperança. Nós temos, meus irmãos, Jesus Cristo, e a qualquer momento Ele voltará para buscar a tua igreja. Que bênção, meus irmãos, ir para o céu. Jesus ali naquela cruz se entregou para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores, meus irmãos. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos nos posicionar. Nós podemos dizer, eu quero servir ao Senhor. Quando alguém nos questionar, até quando você... Não, eu não vou ficar em dois pensamentos, não. Eu não vou me calar. Eu sirvo ao Senhor, o Deus de Israel. Eu sirvo a Jesus Cristo, teu Filho, e eu tenho o teu Espírito Santo, o Consolador comigo, meus irmãos. Como é bom entender isso, como é bom, meus irmãos, entender que o Senhor é conosco, que a tua presença nos dirige em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos. Basta nós buscarmos ao Senhor, basta nós clamarmos a Ele e direcionar a Ele, que Ele ouvirá nós, meus irmãos. Sendo nós ainda fracos, limitados, o Senhor nos alcança com a tua misericórdia. Davi preferiu ficar debaixo do juízo de Deus, porque o Senhor, Ele é misericordioso, meus irmãos. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a obra aqui no Jardim Planalto. Espero cultuar com os irmãos outras vezes, porque aqui, meus irmãos, eu me senti muito bem.
é um povo de Deus. Eu me alegrei, meus irmãos, quando eu entrei aqui nessa casa de oração, e eu creio que Deus tem uma grande obra ainda neste lugar. Eu creio que Deus tem direcionado o nosso pastor, o Adilson, em tudo, meus irmãos, e que nós venhamos refletir nessa mensagem, que nós venhamos entender, meus irmãos, que servir a Deus é muito bom, e o Senhor requer de nós que nós atendemos ao falar dele, que nós não fiquemos calados quando o Senhor nos questionar, que nós não fiquemos ali pensando, ali titubeando, meus irmãos, cochoando em dois pensamentos. Não, nós somos servos de Deus. O tempo é difícil, mas o Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma válvula de escape, que nós venhamos, meus irmãos, nos posicionar, porque a mão do Senhor, ela é sobre a igreja. Aleluia. É muito pequena, meus irmãos, a mão, mas ela é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ela vai se aproximando ali. Elias disse que ouviu um barulho e a chuva veio, meus irmãos, e abençoou ali a todos diante daquele cenário. E o Senhor tem bênçãos também, meus irmãos, reservados para nós. Basta nós estarmos sensíveis ao falar dele. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé com a permissão do pastor Adilson. Vamos fazer uma oração nessa noite. Nós venhamos orar, meus irmãos, para que nós venhamos estar mais atentos ao ouvir, ao falar do Senhor, meus irmãos. Que nós venhamos estar com a visão espiritual aberta, meus irmãos, para tudo que o Senhor tem nos direcionado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que nesta noite, Senhor, diante da seca, da sequidão, Pai, que nós temos vivido, nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus que traz, que atende a necessidade do Teu povo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ouve, meu Pai, o Teu povo, que nós venhamos entender isso, Senhor, de buscar um relacionamento, Pai, contigo, que através desse relacionamento nós venhamos nos aproximarmos, Senhor, mais da Tua presença, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que se posicionou nessa noite, Deus, diante de um dia frio, Senhor, escolheu estar na Tua casa, Pai amado. Abençoa cada um, Senhor, dê graça, dê força, dê direcionamento, Pai, para que nós continuamos a Te servir, Senhor, dando o nosso melhor, Deus, não servindo ao Senhor por necessidade, Deus, não servindo ao Senhor por conveniência, Pai amado, mas servindo ao Senhor porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é grande, Senhor, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor tem a bênção, Senhor, para derramar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, que nós venhamos nos posicionar como aquele povo se posicionou com Elias, e a mão do Senhor se estendeu diante daquela situação, meus irmãos, que nós venhamos refletir, Senhor, em tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Abençoa, Deus, cada um, cada família, Senhor, cada jovem, cada irmã, Senhor, cada obreiro que esteve aqui nessa noite, Senhor, continue conosco, Pai, dando graça, força, direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus continue abençoando Mateus. Né? E a porta está aberta, viu, Mateus? Amém? Eu até brinquei com ele um tempo, né, que quando estava para fechar a igreja lá do Parque Real, falei, não, vai congregar comigo, rapaz, vai me ajudar lá, você, a Lilian lá, me ajudar com os adolescentes lá, né? Mas aí o pastor desistiu, né? E o sogro dele é o pastor lá no Parque Real, né? E o pastor desistiu de fechar a congregação do Parque Real. Né? Mas vocês são muito bem-vindos em nossos meios. Vou marcar outros dias para você estar aqui. Kleber, que Deus abençoe você. Amém, a sua esposa, que Deus abençoe. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês por essa noite. Somos gratos a Deus por esta palavra que Deus tem falado no nosso coração. Amanhã é o culto do ciclo de oração. Os irmãos que puderem, venham, irmãos, para o culto do ciclo de oração amanhã, justamente com nossas irmãs aqui. Eu, se der, eu venho também. Né? Venhamos para a gente orar juntos, né? Creio que amanhã vai estar frio, mas a gente fecha as portas aqui e vem, né? E vamos estar aqui, né, juntamente com nossas irmãs às 19h30, aqui no ciclo de oração, né?
E domingo a nossa escola dominical. Tá? Domingo a nossa escola dominical, a partir das 8h30 da manhã, nós estaremos aqui. E eu queria ver com as irmãs também, se as irmãs puderem ajudar a gente aí, irmãos. Precisamos dar uma limpeza na igreja, irmãs. Nossa irmã viajou, a vez dos Anéis, eles que sempre fazem alguma coisa, né? E nós vamos ter que nos organizar aqui para a gente poder fazer uma limpeza na igreja para o final de semana, né? Para o nosso culto no domingo. Então, que as irmãs aí que puderem aí, se manifestem aí para a gente se organizar, para a gente poder estar aqui. Né? Porque a gente queria para uma pessoa, mas até agora não conseguimos nenhuma pessoa para estar nos ajudando aqui na limpeza da congregação. E nós precisamos, né? Manter a casa do Senhor limpinha, né? Para a gente poder congregar, para os irmãos receberem os irmãos bem. Amém? Irmão Evaldo, vem aqui orar, Evaldo, para nós encerrarmos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu que nos reuníssemos nesta noite, Pai. E trouxe-nos, Pai, da tua palavra, do teu trono, Pai. Verteu a palavra da vida, Senhor. Agora, Pai, nos conduz em paz e segurança, Pai. E nos dê um dia abençoado amanhã. Em nome do teu santo Filho, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, a igreja diz. Amém. Terminado em nome de Jesus.